TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Prefeitura de Petrópolis e Fiocruz formalizam parceria para projeto de desenvolvimento urbano integrado aplicado à redução de riscos de desastres geohidrológicos. Empresas com 7 ou mais funcionários são obrigadas a contratar jovens aprendizes. Índices de furtos no campo registram queda de até 88% após a implantação da Patrulha Rural da Polícia Militar do Rio. A Agência de Petropolitanos conquista espaço no automobilismo e no marketing digital brasileiro. O diálogo também com o fisiculturista Guilherme Lasmar, que lançou um grupo gratuito com dicas de emagrecimento. Olá, boa tarde, eu sou Gabriel Toledo e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 30 de junho. As ruas do centro de Petrópolis ficaram lotadas para acompanhar o primeiro desfile folclórico da 36ª edição da Bauernfest, realizada neste domingo, dia do colono alemão. A concentração foi na Rua da Imperatriz, em frente à Praça Visconde de Mauá, e o cortejo seguiu até a Rua Alfredo Pachá, onde fica o Palácio de Cristal. Vamos conferir. Gente, tá dando para ver que a cidade está mesmo lotada. E como eu falei, neste domingo foi a data que se celebra o Dia do Colono Alemão aqui em Petrópolis. E foi realizada também uma cerimônia em homenagem aos 180 anos da chegada dos primeiros imigrantes germânicos. A solenidade aconteceu no Obelisco, no centro. O monumento foi erguido em memória aos pioneiros que desembarcaram na cidade em 1845. A celebração teve início com a execução dos hinos do Brasil e Alemanha pela banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha e com a deposição de uma coroa de flores no monumento. O ato foi acompanhado por descendentes dos primeiros imigrantes e membros do Clube 29 de Junho, entidade que preserva as tradições da cultura alemã no município. E como forma de manter essas tradições alemãs vivas na cidade, Petrópolis tem a Casa do Colono como ponto turístico. Confira. Dia 29 de junho é dia do colono alemão. Mas e você, sabe por que Petrópolis comemora essa data? Olha, parte dessa história está aqui no Museu Casa do Colono. Bora conhecer. Foi nesse dia, no ano de 1845, que 161 colonos germânicos chegaram a Petrópolis. 5 anos depois, já eram mais de 3.000. Aqui na Casa do Colono, nós podemos conhecer os costumes e o cotidiano dessas famílias. Eles eram hábeis artesãos, serralheiros e lenhadores. E foram eles que construíram essa cidade linda na Serra. E aqui, bem no coração de Petrópolis, no Obelisco, estão gravados 361 nomes das 456 famílias germânicas que chegaram aqui na cidade lá no século XIX. É por isso que todo ano comemoramos a Bauernfest aqui no Palácio de Cristal, local onde os colonos alemães costumavam se reunir. Venha para a festa mais tradicional de Petrópolis.
Gente, é bom é festa e tá aí, 3 semanas de muita programação, muita cultura, tem que aproveitar. Mas agora trocando de assunto, a agência Projetax, nascida em Petrópolis, conquistou espaço no automobilismo e no marketing digital brasileiro. A agência alia inovação, estratégia e inclusão em projetos que transformam o mercado esportivo e artístico nacional. A iniciativa é um desdobramento da Projetax Automobilismo, criada em abril de 2024 para gerenciar carreiras de pilotos de diversas categorias. Diante da crescente demanda por ações de marketing e posicionamento digital, foi decidida a criação, em janeiro de 2025, de uma agência própria para atender não só o automobilismo, mas também o mercado artístico e corporativo. A gente começou a ver essa necessidade de puxar a parte de marketing não só para os nossos pilotos, mas para evoluir outras empresas. Então a gente criou a agência Projetax justamente para ajudar essas empresas a se destacarem na área digital. Então a gente tem o propósito de divulgar cada história também de cada empresa de uma forma que se conecte com o público. O nome da agência carrega o legado da vertente automobilística. O termo Projetax deriva da combinação entre projetos e taxa, em uma alusão aos projetos incentivados que marcaram o início da trajetória da empresa. A agência atende clientes de peso no automobilismo brasileiro, como Douglas Matos, primeiro piloto com paralisia cerebral a competir em carros sem adaptações, André Bragantini, piloto com síndrome de Tourette, Jimmy Kalinowski, primeiro piloto confederado com autismo, e Matheus Santos, piloto cadeirante. Nós temos alguns pilotos que têm alguma deficiência, né? Então nós temos o Douglas Matos, que é o primeiro piloto do mundo a disputar sem adaptação e ele tem paralisia cerebral. E a gente tem o André Bragantini, que ele é um piloto da TN, o Douglas também é da TN, e da HB20, que ele tem Tourette, então ele já tem mais de 30 anos de carreira, ele também é o primeiro piloto com Tourette. Nós temos o Matheus Santos, ele é um piloto cadeirante. Ano passado ele era da MG Cup, que era da Mercedes. Esse ano a gente está num projeto de kart com ele. E nós temos o Jimmy Kalinowski, que é o primeiro piloto confederado na CBA, né, que tem autismo. Ele é autismo nível 2 e também é piloto de kart. Com uma equipe formada por profissionais jovens e especializados em marketing, audiovisual, design e gestão de marcas, a agência Projetax se apoia em valores como parceria, inovação e crescimento contínuo. A Prefeitura de Petrópolis e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, formalizaram uma parceria para o projeto de desenvolvimento urbano integrado aplicado à redução de riscos de desastres geohidrológicos. A cidade foi um dos 12 municípios selecionados para participar da ação, que envolve também o Ministério das Cidades. O projeto busca fortalecer as estratégias de planejamento urbano integrado voltadas à redução de riscos de desastres, por meio do desenvolvimento de novas metodologias, tecnologias e práticas inovadoras. As cidades selecionadas vão contribuir com a elaboração de um manual de intervenções urbanas voltado à redução de riscos de desastres geohidrológicos, como enxurradas, deslizamentos e inundações. Ao longo deste ano de 2025, serão realizados seminários, oficinas e debates técnicos sobre o tema. A próxima fase do projeto será em 2026, com a aplicação da metodologia em 6 territórios pilotos, com suporte técnico especializado, adaptado aos contextos e desafios locais. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, empresas com 7 ou mais funcionários são obrigadas a contratar jovens aprendizes, segundo uma cota que varia de 5% a 15% do total de empregados. Essa nova norma visa promover a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Conforme a lei de aprendizagem estabelecida pelo Ministério do Trabalho, a cota de jovens aprendizes nas empresas deve ser calculada sobre o número total de trabalhadores, excluindo funções que não exigem formação profissional, como cargos de confiança, estagiários e aprendizes já contratados. Empresas que têm acima de 7 funcionários que demandam formação profissional, ou seja, parte administrativa, parte de RH, TI, que demandam uma formação profissional, já
incluem dentro do quadro de funcionários da cota de aprendizagem. Então, essas empresas, a partir de agora, são obrigadas a ter aprendizes dentro da sua empresa. Microempresas e empresas de pequeno porte, além de entidades sem fins lucrativos, não têm a obrigatoriedade de contratar aprendizes, mas podem fazer de forma facultativa, já que a contratação de jovens é vantajosa, principalmente pelo cumprimento da lei. E ela tem outros benefícios, né? A redução de custos, né? O encargo da contratação de um jovem aprendiz ele é menor, a empresa abre as portas para pessoas novas, então ideias novas, pessoas que estão em busca de uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Ainda segundo Larissa Bastos, o próprio CIEE utiliza o programa e conta com jovens aprendizes entre os funcionários. A gente vê que isso faz muita diferença na rotina da empresa, são ideias novas, pessoas novas, então, muito além do cumprimento da cota, a gente tem aqui pessoas que agregam a nossa equipe, né? Não só da nossa formação, mas de outras pessoas também. Evelyn Lima atualmente é estagiária do CIEE, como jovem aprendiz, atua na parte comercial da empresa e contou como foi a experiência da capacitação pelo Centro Integrado. O dia de capacitação também, que é no polo da Estácio aqui de Petrópolis, já agrega muito assim no nosso aprendizado, porque a gente faz uma roda, né, na turma, aí a gente tem que conversar, todo mundo junto ali, e no final da aula tem sempre que apresentar lá na frente. Além disso, para ela, entrar no mercado de trabalho cedo é importante. Hoje em dia é meio difícil assim, né, porque as empresas gostam de pessoas com experiência, essas coisas assim. Então, no programa de aprendiz, eu acho que isso é muito interessante. O contrato de aprendizagem aqui no CIEE tem duração definida entre 18 e 24 meses e a jornada de trabalho pode variar de 4 a 6 horas. Os jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos podem ser contratados como aprendizes desde que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou já tenham concluído o ensino médio. Além disso, possuir carteira de trabalho é fundamental. A partir disso, ele vai se candidatar ali a alguma vaga, as empresas vão analisar o currículo dele e ele sendo aderente a essa vaga, ele já pode ser contratado. Atualmente, existem milhares de jovens cadastrados no programa Jovem Aprendiz em todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, até meados de julho, o Centro Integrado planeja fazer mais de 20 mil intermediações entre as empresas e os jovens em todo o estado. A região serrana, que é onde a gente atua aqui, são 1.600 jovens. Então, a gente tem um número expressivo hoje de jovens contratados através do CIE. Hoje, aqui, falando assim de Petrópolis especificamente, mas que abre também ali para os outros municípios. A gente tem o administrativo, né, o arco administrativo, parte de comércio, indústria, que são segmentos fortes aqui na cidade. Caso as empresas não cumpram a obrigação de contratar jovens aprendizes, elas podem enfrentar multas, ações judiciais e outras penalidades. E agora, trocando de assunto, as brasileiras estão tendo menos filhos e adiando a maternidade. É o que apontam os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados no dia 27 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para a pesquisa, são consideradas mulheres de 15 a 49 anos. A média de filhos por mulher em idade reprodutiva no Brasil, chamada de taxa de fecundidade total, caiu para 1,55 em 2022. De acordo com o IBGE, a taxa de fecundidade das brasileiras vem caindo desde a década de 1960. Em 1960, por exemplo, era de 6,28 filhos por mulher. Essa média caiu para 5,76 em 1970, para 4,35 em 1980, para 2,89 em 1991 e para 2,38 em 2000. Desde 2010, a taxa de fecundidade brasileira está abaixo da chamada taxa de reposição populacional, ou seja, da média de filhos por mulher necessária para manter a população estável, que é de 2,1. Na região sudeste, a taxa de fecundidade saiu de 6,34 filhos por mulher em 1960, passou para 4,56 em 1970, caiu para 3,45 em 1980 e atingiu o nível de reposição populacional em 2000 de 2,1 filhos por mulher e em 2022 ficou em 1,41, como o menor do país. Na região sul, que tinha a menor taxa de fecundidade em 1960, de 5,89 filhos por mulher, a principal queda ocorreu de 1970, com 5,42, para 1991, passando para 2,51. Em 2022, a taxa ficou em 1,50, também abaixo da média nacional. No Centro-Oeste, que tinha a taxa de 6,74 em 1960, a tendência de queda foi semelhante à da região Sul, ao apresentar o principal
principal recuo de 1970, com 6,42, para 1991, com 2,69. Em 2022, a taxa era de 1,64. As regiões Norte e Nordeste também apresentaram quedas consideráveis de 1970 para 1991, mas em 1980 ainda tinham taxas de fecundidade acima de 6 filhos por mulher. No Norte, a taxa passou de 8,56 em 1960 para 8,15 em 1970 e para 6,45 em 1980. Em 2010, aproximou-se da taxa de reposição ao atingir 2,47. Em 2022, ficou em 1,89, a mais alta do país. O Nordeste foi a única região a apresentar alta de 1960, com 7,39 filhos por mulher, para 1970, com 7,53. Em 1980, a taxa começou a recuar, passando para 6,13. Em 2000, o indicador se aproximou da taxa de reposição ao ficar em 2,69. Em 2022, ficou em 1,60, abaixo do Centro-Oeste. A pesquisa observou não apenas a continuidade da queda da taxa de fecundidade, como também revela que as mulheres estão tendo filhos com idades mais avançadas. A média por idade da fecundidade no Brasil passou de 26,3 anos em 2000 para 28,1 em 2022. A tendência foi observada em todas as regiões. Em 2022, o Norte apresentou a menor idade, com 27 anos, enquanto o Sudeste e o Sul mostram as maiores, com 28,7 anos. Entre as unidades da Federação, a idade média de fecundidade mais alta foi a do Distrito Federal, com 29,3 anos, e a mais baixa do Pará, com 26,8 anos. E vamos agora para um rápido intervalo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, o inverno já chegou para ficar. O friozinho tá meio tímido, tá uma temperatura aqui em Petrópolis, pelo menos, muito tranquilo. A gente tem que saber como é que vai ser a nossa previsão para terça-feira. Por isso a gente já tá ao vivo com o nosso repórter Chico, que vai trazer as informações do tempo para as nossas cidades da nossa região de cobertura. E aí, Chico, como é que tá a previsão para a nossa terça-feira? Boa tarde, Toledo. Então, o dia nessa terça-feira em Nova Friburgo será parecido com o de amanhã. A previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será mais frio que hoje, com temperaturas que podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus Celsius. E tem previsão de chuva. O dia será de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas a noite será com pancadas de chuva. Já Paraíba do Sul não deve chover nessa terça-feira. A previsão é de dia de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será parecido com o de Paraíba do Sul, com previsão de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, que segue até a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Gente, friozinho tá chegando, aqui em Petrópolis tá tranquilo, estamos na alta temporada aqui com Bauerfest, muita programação, e vamos se cuidar nesse friozinho, porque se deixar chegar a gente já sabe, porque antes do inverno começar tava muito frio, e é isso. E aí, obrigado, Chico, pelas suas informações, e a gente se vê por aí, e essa foi a nossa previsão do tempo. A Casa do Trabalhador aqui em Petrópolis está recebendo nesta segunda-feira um feirão de empregos. A repórter Mariana Braga já está ao vivo aqui com a gente e vai trazer mais informações sobre o assunto. E aí, Mariana, traz mais informações aí pra gente. Como é que vai ser esse balcão de empregos? Boa tarde, Toledo. Boa tarde para quem não está assistindo também. A Casa do Trabalhador está acontecendo aqui no terminal do centro, oferecendo um balcão de empregos com vagas para mais de 12 cargos. A ação está sendo promovida pelo grupo GPS e vai oferecer vagas para auxiliar de manutenção, auxiliar de elétrica, mecânico de manutenção, técnico de eletromecânica 1, serralheiro, pintor, eletricista, oficial de manutenção, meio oficial de manutenção, vigilante, porteiro, recepcionista e recepcionista bilíngue. Essa ação é uma oportunidade para as pessoas que estão tentando retornar ao mercado de trabalho. Além disso, é uma ferramenta que democratiza o acesso ao primeiro emprego. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, aqui no Terminal Centro, até às 5 horas da tarde, com currículo, carteira de trabalho e identidade. De volta com você, Toledo. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e uma oportunidade muito boa para quem quer retornar para o mercado de trabalho.
E olha, gente, trocando de assunto, depois de 9 meses seguidos de alta, os preços dos alimentos apresentaram queda em junho, o que ajudou a fazer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, também conhecido como prévia da inflação oficial, fechasse em 0,26%. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado representa o 4º mês seguido de desaceleração, ou seja, a inflação está perdendo força. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 apresentaram alta em junho. Dos 4 principais impactos negativos no índice, 3 são subitens do grupo alimentação. São eles o tomate, ovo de galinha e arroz. Apesar das quedas, alguns petropolitanos relatam que têm encontrado muitos produtos caros nos mercados. Tá tudo caro. Não é só aqui não, todo canto. Os preços, assim, no geral, dos alimentos, eu tô achando meio puxado. Tudo, né? Gêneros de primeira necessidade, feijão, arroz, tá tudo muito caro de uma forma geral, né? Tá complicado. Segundo a aposentada Maria Luísa, todos os preços subiram após a pandemia da Covid-19. Depois da pandemia, tudo virou um desastre. Um desastre. Carne do pobre não pode mais comer carne vermelha. Frango não tá dando. E cada dia que você vem, o preço está mais alto. A cebola e o café moído também estão entre os itens que mais sofreram reajuste. Esse tá de apavorar, né? Agora a gente tem que tomar mesmo esse café, porque o cafezinho mesmo tá complicado. Mais ou menos, eu procuro sempre mais barato para comprar. Cara, tá caro. O café está bem caro mesmo. O IPCA 15 tem como objetivo estipular a inflação para o mês. A pesquisa serve de base para a política de meta de inflação do governo, que é de 3% em 12 meses, com a margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Diante deste cenário, a expectativa dos petropolitanos para que os alimentos e outros produtos voltem a ter redução nos preços está baixa. Eu, particularmente, não tenho uma expectativa boa, não. Com certeza que a cada dia que passava, só piora. Eu não estou muito otimista, não. Eu acho que a tendência é aumentar um pouco. Agora falando sobre o saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira, destaca que a incidência de síndrome respiratória aguda grave na maioria dos estados continua alta. Os vírus responsáveis pelo aumento de casos graves no país são da influenza e o vírus sincicial respiratório. Em Petrópolis, segundo dados da Secretaria de Saúde, até o momento foram registrados 255 casos de síndromes respiratórias agudas graves, que necessitaram de internação. O Boletim Infogripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde voltada ao monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil e oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações de preparação e resposta a eventos de saúde pública. A análise é referente à Semana Epidemiológica 25, do período de 15 a 21 de junho. Nessa edição do Boletim Infogripe, a gente observa uma manutenção da interrupção do crescimento e até mesmo queda dos casos de SRAG em alguns estados do país, principalmente das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Em nível nacional, há um sinal de queda dos casos de SRAG por influenza A e vírus sincicial respiratório em diversos estados, embora ainda com níveis elevados de incidência. Apesar disso, a incidência dessas hospitalizações por SRAG continua alta na maioria dessas regiões, por isso não é um cenário ainda que traz tranquilidade. Os vírus que têm causado alta da síndrome respiratória aguda grave na maioria dos estados do país continua sendo o VSR e o vírus da influenza. Além disso, o impacto nos casos e óbitos por SRAG em crianças pequenas está associado principalmente ao VSR, seguido do rinovírus e da influenza A. Sendo que o vírus da influenza, embora já esteja aí apresentando uma queda nas hospitalizações em muitos estados do país, a gente ainda observa um aumento das hospitalizações pela influenza. Com a alta das hospitalizações pela influenza em muitos estados, a vacinação contra o vírus continua sendo essencial. A gente continua pedindo para que as pessoas que ainda não se vacinaram contra o vírus, que tomem a vacina contra o vírus da influenza. E a gente também continua pedindo aí algumas medidas, de proteção, como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Em nível nacional, durante todo o ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 110.4
412 casos de SRAG. Além disso, entre os casos positivos deste ano, observou-se que 26,3% são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,4% de vírus sincicial respiratório, 22% de rinovírus e 8,6% de Covid-19. Já nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 37,5% de influenza A, 0,9% de influenza B, 45,6% de vírus sincicial respiratório, 19,2% de rinovírus e 1,6% de Covid-19. O planejamento sucessório é um tópico de extrema importância e que deve ser tratado com muita delicadeza por todos os envolvidos. De acordo com especialistas, organizar toda a documentação dos bens existentes é fundamental para resguardar os herdeiros e evitar possíveis conflitos. Planejamento sucessório nada mais é do que você planejar seu patrimônio para facilitar a transmissão dos bens para os seus herdeiros. O planejamento sucessório pode ser feito de diversas maneiras. Doações em vida, holdings familiares e testamentos escritos são algumas das opções. A importância do planejamento sucessório é por uma questão tributária. Às vezes, quem não faz o planejamento tende a pagar muito mais caro o imposto e custos judiciais. Vivian destaca que o outro ponto de grande importância que envolve esse planejamento é a questão emocional. O planejamento sucessório ele facilita toda a transmissão. A partir do momento que você organiza como será transmitido, você facilita com que os herdeiros deixem de brigar e foquem no recebimento da herança. A advogada ainda aponta que é necessário desmistificar a ideia de que apenas as pessoas com muitos bens podem fazer esse tipo de planejamento. Para você fazer um planejamento, basta que você tenha bens imóveis, um bem imóvel, um carro, um veículo, uma moto, dinheiro em conta. Não necessariamente você precisa ter uma quantidade muito grande de patrimônio para fazer o planejamento. Para fazer um planejamento sucessório, seja por meio de testamento, doações ou holdings, a pessoa deve procurar um advogado especializado na área para a realização do processo. Ela deve procurar uma assessoria, tem que procurar um advogado especialista na área para que a oriente qual é a melhor estratégia, o que ela deve fazer para justamente fazer um planejamento eficaz, porque não adianta fazer planejamentos que vão elevar o custo ali do imposto e aí depois ter uma dor de cabeça no futuro. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você acompanha uma entrevista com Guilherme Lasmar, teólogo e fisiculturista. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e estamos ao vivo com o Guilherme Lasmar, teólogo e fisiculturista. Guilherme, bom dia. Fala, Toledo. Tudo bem? Bom Queria demais. primeiro que você se apresentasse para o pessoal de casa. Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Lasmar, sou fisiculturista, sou teólogo também, como ele disse, missionário, fiz algumas missões na África, hoje congrego na Igreja Atitude, aqui de Petrópolis, e vamos falar um pouquinho sobre mim, sobre a profissão, sobre também o grupo do WhatsApp que a gente acabou de criar aí. A gente fez um grupinho agora no Dia da Diabetes para juntar a galera e falar um pouquinho sobre saúde, treinamento, hidratação e ajudar esse pessoal de forma 100% gratuita. Show de bola, Guilherme. Por que você decidiu lançar esse projeto justamente no Dia da Diabetes? Cara, nós procuramos, na verdade, esse projeto já estava sendo formado e nós procuramos um dia que tivesse a ver com a saúde, que era o que a gente queria buscar para entregar para a galera. Foi só um marco mesmo, porque é uma das doenças, né? A obesidade, ela afeta muito o nosso corpo, não só com a diabetes, mas com doenças cardiovasculares, entre muitas outras. Então esse foi um dia que a gente achou que fazia sentido para lançar o processo. Qual que foi sua motivação para lançar aí? Cara, eu fui obeso, né? E me tornei um atleta de fisiculturismo. Foi muito difícil para mim, eu engordei muito por causa de um processo que aconteceu na minha vida mais ou menos por volta dos 8 anos de idade. E dali pra frente, até os meus 28 anos de idade, eu tentei 1 milhão de processos de emagrecimento, 1 milhão de remédios, 1 milhão de dietas loucas, e eu não consegui resolver a minha vida com todas essas coisas. E a ideia, hoje que eu descobri o caminho saudável, o caminho bom para fazer isso, a ideia é conseguir retribuir para as pessoas e devolver um pouquinho disso que me fez tão bem. E esse grupo, ele é voltado a pessoas com diabetes ou ele é voltado a pessoas sedentárias, no geral, que estão tentando buscar uma motivação? 2 principais coisas, cara. A primeira de todas são as pessoas que estão acima do peso, de sobrepeso até obesidade grau 3. Todo mundo que tiver abarcado nesse sentido, que hoje é mais de 70% da nossa população, né? E a galera também, que pela parte do fisiculturismo, da estética, que está buscando uma estética melhor no físico, que está buscando desenvolver o físico, a gente vai ter dicas para a galera em todas essas áreas. E que tipo de dicas e orientações as pessoas podem esperar? Cara, desde como se hidratar da forma adequada, como comer da forma adequada, como treinar da forma adequada, como organizar a rotina do dia a dia. Isso é uma pergunta que os meus alunos... Eu tenho uma mentoria esportiva há 4 anos já. E a gente está usando muito das dúvidas desses meus alunos da mentoria para montar o conteúdo do grupo, né? E a maioria das dúvidas que o pessoal tem, principal,
é como manter a disciplina e o foco dentro da rotina do dia a dia, né? Porque se você tem um personal lá te esperando na academia, é muito fácil você ir. Mas e naquele dia que você tá cansado do trabalho, você vai dar um pulo em casa, vai tomar um banho pra ir pra academia, ou você vai direto? Sinceramente, se você for em casa sentar no sofá, tu volta pra academia? Não. Nem eu volto, cara. Então são dicas pequenininhas que a gente vai dando de mindset, é óbvio que a gente tem muitas dicas que são dicas diretas, como treinar, como beber, como comer, mas eu acredito que a mente, pelo menos no meu processo e no processo dos meus alunos ao longo desses 4 anos, a mente é o principal guia para que a gente possa melhorar a nossa saúde e melhorar o nosso estilo de vida também. E qual que é a importância de manter uma rotina? Porque a gente sabe, hidratação, o treino e a dieta, é tudo junto, todo mundo é um trabalho ali, é um trabalho complexo e todo mundo ali é importante. Qual que é a importância dele? Cara, eu costumo dizer pra galera que quando falam de rotina, dizem que falta disciplina. Mas na verdade disciplina todo mundo tem. Você não sabe que você tem que chegar no trabalho às 5 e você não chega no trabalho às 5? Você não sai do trabalho às 9, porque você tem que sair do trabalho às 9? Isso é disciplina. Então o que falta é você dar importância para o que realmente é importante. A disciplina das pessoas ela tem sido colocada de lado quando se fala de conforto. Então, para o trabalho todo mundo tem disciplina, para juntar dinheiro, para fazer uma viagem todo mundo tem disciplina, mas para treinar, para comer, para beber, o que as pessoas esquecem é que como você vai viajar se você não tem saúde? Como você vai? De que adianta você ter um carraço se daqui a 6 meses você vai cair acometido por uma doença? Existe uma máxima que o pessoal diz que todo mundo tem 1 milhão de problemas, até ter um problema de saúde. Aí você passa a ter apenas um problema. Todos os outros não significam mais nada. Então a nossa saúde é a coisa mais importante que a gente tem. E desenvolver essa disciplina para a saúde, basta ter contato com alguém te explicando a importância disso. Muitas pessoas, como o mundo está tão corrido, é muito mais fácil você pegar um enroladinho de salsicha do que você sentar, fazer uma salada, fritar um bife, fazer um ovo. Só que existem métodos que a gente foi criando com o tempo, que eu inclusive criei para mim nessa minha mudança de mente, para que você esteja tudo arrumadinho, para que você não precise correr. A dica esse domingo, eu tenho sempre uma frase motivacional de manhã, logo cedo eu acordo muito cedo, já posto pra galera e embaixo dou uma dica. A dica era que o domingo é o dia da preparação da semana. Então domingo não é aquele dia de você, eu preciso dormir até às 10, essa semana eu cansei muito, ok. Mas acorda, prepara suas marmitas da semana, deixa tudo organizado. Se você vai pra igreja, deixa tudo organizado para a hora da igreja. Se você tem algum compromisso, vai ver um jogo de futebol na casa de um amigo, já deixa tudo pronto. Domingo é aquele dia onde a gente descansa e prepara a semana, para que ela seja uma semana vitoriosa. A gente tem um ditado no meio militar que fala assim, quem se prepara não erra, quem se programa não erra. Então não tem como errar se você tiver programação e disciplina. Como que essa sua história, saindo da obesidade e indo até o fisiculturismo, te ajudou a ter uma ideia de criar esse grupo e ajudar outras pessoas? Cara, foi justamente, não foi nem pela minha virada de chave, foi pela minha dificuldade de chegar no momento de virar a chave. Te falei que eu devo ter engordado entre 7 e 8 anos, assim. Eu lembro que em 6 meses eu engordei 16 quilos. Para uma criança isso é um absurdo. Eu fui de alguém magrinho para obesidade grau 2 assim, né? Por um problema em casa, coisas que aconteceram que geraram várias sequelas em cima daquilo, e geralmente a obesidade é uma capa de proteção mesmo, né? Que a gente vai desenvolvendo com a vida. A ciência já prova isso, a psicologia já prova isso. E o que aconteceu comigo? Eu não tinha força por causa de várias crenças limitantes. A principal delas é que eu achava que eu era gordo. E quando você é algo, isso é imutável. Eu sou homem. Não dá pra mudar isso. Então, como é que eu vou mudar se eu sou gordo? Até o momento que eu entendi que, na verdade, eu não era gordo, eu estava gordo. Estar é condicional. Então, eu consigo mudar aquilo que é condicional. E aí eu comecei a mudar a minha mente, através da minha mente eu fui mudando, até conseguir, nos meus 28 anos, cravar esse processo. Em 4 meses eu perdi... 4 meses e 1 dia. Foram 121 dias. Eu consegui perder 34 quilos. E assim, mudei de um físico de um cara gordo. Tem lá no meu Instagram a foto, se vocês quiserem dar uma olhada, é treinador_G. _ Lasmar, se eu não me engano. De um cara gordo para um corpo já de atleta. Claro que eu não tinha muito músculo ainda e tal, mas eu consegui desenvolver, chegar em um percentual de gordura de uns 5%.
Nossa, muito pouca coisa, né? Não, exato. E como é que é mais fácil, na sua visão, uma pessoa obesa, assim, que já tem uma certa força, certo? Para começar um processo de emagrecimento? Cola com alguém que saiba o que está fazendo. Porque o que mais me empurrou de não conseguir foi ficar vendo dica de internet, dica do primo, a vizinha que emagreceu 10 quilos, e você fica ouvindo a vizinha que emagreceu 10 quilos comer só sopa. Aí você passa a comer só sopa. Só que você não aguenta, não dá. Você está treinando, você está trabalhando, sua cabeça não funciona. Aí o outro toma um medicamento chamado sibutramina, que é um medicamento que inibe o seu apetite. Pô, maneiro, você não sente fome, emagrece. Só que você não pode tomar sibutramina pro resto da vida. Aí quando você para, o que acontece? Engorda tudo de novo. Então, o que aconteceu comigo foi não colar com as pessoas certas. Hoje eu tenho uma mentoria esportiva justamente por isso. A minha mentoria não é sobre eu entregar um papel para você e falar assim, ó, faz isso aqui. Não, eu tô colado com os meus alunos ali no dia a dia. Então, tem aluno meu que me manda mensagem na hora do jantar, falando assim, cara, eu tô na casa da minha tia, só tem isso, o que eu faço? Pô, irmão, faz uma boa escolha, a boa escolha é essa. Não é a dieta do cara, mas ele também não vai meter o pé na jaca, aquilo não vai atrapalhar. Porque o que atrapalha, a gente programa um déficit calórico, por exemplo, para um aluno, de 500 calorias na semana. E aí esse aluno vai num churrasco, se ele começou a carnezinha dele ali, cara, ele vai estar de boa, vai ter comido a carne, vai ter socializado com todo mundo e não vai ter quebrado o déficit calórico dele muito. Vai quebrar um pouquinho. Mas aí ele vai e come 5 pães de alho. Cara, um pedacinho de pão de alho tem 60 calorias. Um pão de alho tem 7 pedacinhos. Então, imagina que loucura. Eu amo pão de alho. Mas ele é aquela parada que você tem que comer na sua refeição livre, quando tá programado para você comer, sabe? Então, esses macetes de comer inteligente, de se você precisar errar menos, errar melhor, são coisas que vão ajudando no processo de emagrecimento. Ninguém precisa fazer o que eu fiz, isso foi loucura. Eu fiz, é loucura mesmo, se você ver a minha foto desse processo, eu nem tenho lá nas redes sociais, porque eu tava, assim, igual um cadáver, cara. O olho fundo, assim, eu fiquei esses 4 meses comendo 70 gramas de arroz. Porque eu precisava mudar. Eu já tinha feito aquilo tantas vezes que eu senti que se eu fizesse mais uma e errasse, eu ia me desapontar comigo mesmo. Então eu precisava chegar num físico assim que eu olhasse e falasse, cara, eu tô extraordinário. Agora eu não sou mais gordo, eu sou magro. E aí essa chave virou na minha cabeça. E hoje vivo nesse processo do fisiculturismo maluco, né? Eu vim aqui da última vez e eu tava com 8 quilos a menos que eu tô hoje e isso tem 2 semanas. São muitas mudanças em um curto espaço. Exato, eu competi e agora a gente está em um processo de booking, estamos ganhando peso de novo para poder competir novamente ano que vem. Então, a gente faz isso todo dia. Então, se a gente faz isso todo dia, eu faço isso comigo, com os atletas do meu time, os outros treinadores do meu time, médico do time, fisioterapeuta do time, todo mundo faz isso. Então, não é algo tão difícil. É algo que você tem que ter o conhecimento. Se você se entrega para alguém que tem esse conhecimento, moleza. Vai rolar. Deixa eu dar uma problemática aqui. Por exemplo, se uma pessoa tem uma mãe que cozinha muito bem em casa, assim, que dica que você daria pra ela? Vou te contar meu testemunho. Porque às vezes a pessoa mora com a mãe, depende dela ali cozinhando, ela cozinha bem, e a pessoa não consegue emagrecer. Que dica que você daria? Cara, minha mãe é chefe de cozinha, especialista em comida árabe. Ela cozinha pra caramba. Hoje tá aposentada, né? Só cozinha pra família, faz comidas pra algumas delicatessen e tal, mas... isso foi um grande problema na minha vida, porque toda a comida lá de casa era muito boa. E a minha família, por ser árabe, é assim, tem 2 pessoas pra comer. Não tem 2 bifes, tem 8. E aí eu com cabeça de gordo comia 7, minha mãe comia 1. Sempre foi assim. Então, isso foi um grande problema, algo que eu tive que sentar pra conversar com ela. Apesar de já ser casado, como a minha rotina é muito corrida, muitas vezes a minha mãe... faz as marmitas, tipo, ela faz 3 quilos de arroz, 3 quilos de carne, já deixa tudo pronto pra mim. No início chegava aquele arroz que brilhava de óleo, assim, né? E eu fui conversando com ela, fui explicando, e ela foi aprendendo a cozinhar tão gostoso quanto, com menos calorias. Uma coisa que as pessoas não entendem é que, pô, se você toma uma colherzinha de azeite na salada, 1 colher de sopa de azeite, são aí 15 ml, você vai dar umas 3 voltinhas no azeite, assim. É o equivalente a um prato de 100 gramas de arroz, cara, de calorias. Então, as escolhas inteligentes, elas estão aí. Aí você senta no sofá e come amendoim.
Cara, um saquinho de, se eu não me engano, 45 gramas de amendoim, eu não tenho isso na cabeça agora, mas são 100 gramas de arroz de novo, ou são 15 gramas de amendoim, algo assim. Se você procurar na internet, bota o nome do alimento e escreve macros depois. Por exemplo, amendoim, macros, arroz, macros. Aí vai aparecer quantidade de caloria, quantidade de carboidrato. E quando você entende isso, quando você entende que determinados alimentos têm carboidrato, determinados alimentos são ricos em proteína, determinados alimentos ricos em gordura, quando eu preciso de cada um desses alimentos, isso vai começando a mudar. A maioria dos meus clientes pensa assim, mas é assim que eu tenho que comer então? Tinha uma cliente minha que ela fazia dietas assim, homéricas, mas aí ela comia um balde de salada. No balde de salada dela tinha 40 ml de azeite. Ela podia estar comendo muito mais, estar muito mais feliz, muito mais saciada, mas ela não entendia, era uma falta de conhecimento. Então, como todo mundo diz, conhecimento é poder. Então, se você começa a entender sobre o assunto que você quer se desenvolver, você começa a voar alto. E aí vai embora. Falando justamente em conhecimento, você é formado em teologia. Teologia. Como que esse conhecimento sobre teologia te moldou de alguma forma, que te influenciou nessa área da educação física, fisiculturismo? O evangelho mudou minha vida. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe começou a frequentar a igreja e eu, meio perdidão, eu tinha uma banda de rock, então eu não me entendia muito bem naquele cenário, as pessoas não se vestiam como eu, elas me olhavam estranho. E então eu sabia que eu precisava daquilo, que eu precisava de um Deus, que tinha alguma coisa ali por trás daquilo, mas eu escolhi não me enveredar por aquele caminho naquele momento. Com 19 anos, cara, eu tive um encontro assim absurdo com Jesus numa igreja chamada Bola de Neve. E isso começou a moldar o meu caráter. E eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, quando eu conheci Jesus, eu falei, cara, é isso que eu quero. Comecei a estudar igual um louco, larguei tudo que eu estava fazendo. Na época eu fazia veterinária, numa faculdade lá no Rio. Larguei a faculdade de veterinária, comecei a estudar teologia, assim, avidamente. Eu lembro que eu li a Bíblia consecutivamente 2 vezes, assim, em período de 6 meses, porque eu precisava entender aquilo. Aí quando eu terminei, eu falei, cara, não é veterinária, é teologia, eu preciso ir pra teologia. Aí comecei, me embrenhei na igreja, eu sou músico também, então comecei a tocar na igreja, comecei a cantar na igreja, e aí minha vida começou a ser moldada. E o mais interessante disso tudo, cara, é que a Bíblia é um livro que ajuda a entender muito sobre você mesmo. Eu digo que é o nosso manual. O cara que criou a gente fez um manual e entregou, ó, quer ler, você vai viver bem se tu ler esse negócio aqui. E é uma forma de ajudar muito os meus alunos, esse conhecimento sobre o ser humano que a Bíblia trouxe pra mim. E muda muitas vidas, mudou a minha, assim, de cabeça pra baixo. Assim. E trocando de assunto, como é que você concilia essa vida de atleta, treinador, com todos esses exercícios? Loucura. Que é uma vida que tem uma rotina muito cheia, né? Muito lotada. Cara, assim, primeiro organização, eu tenho TDAH, então hoje, assim, tem, sei lá, 6 meses que eu tô medicando, eu não medicava. Eu dava o meu jeito. Mas agora realmente ficou muito cheio, como cresceu muito de trabalho, muito de tudo. Eu falei, cara, eu preciso centrar a minha cabeça para isso dar certo. Então, a primeira dica é isso, vai num médico que seja responsável. Nem todo mundo precisa de Ritalina, nem todo mundo precisa de Venvance. Eu tomo um remédio que é super fraquinho, mudou assim a minha cabeça, organizou total. Então, a organização é algo que eu acho que faz muita diferença. Hoje, se você olhar a agenda do meu iPhone, é assim, naquele dia tem várias bolinhas ali, tem a nossa entrevista, tem os meus personagens da manhã, tem o que eu vou... Pô, chegando em casa hoje eu preciso fazer isso, eu vou treinar antes do meu treino, tem essa comida, tem esse protocolo, o que eu vou fazer, tudo organizadinho, e é o que eu te disse do domingo. Domingo é o dia de fazer isso. O que eu tenho pra fazer nessa semana que tá fora da minha rotina que eu já sei? Porque os meus personagens da manhã eu já sei, todos os horários, não preciso pensar nisso. Sei que eu tenho que chegar na quinta-feira, eu chego às 8 na academia, segunda, terça e quarta eu chego às 5h30. Então, o que eu tenho fora disso, eu jogo na minha agenda, boto os alarmezinhos, isso me ajuda a me arrumar. Então, organização pra mim é tudo. Essa questão do TDAH, como é que você fez assim pra conciliar? Porque às vezes é difícil de conciliar e começar, né? Cara, o grande problema do TDAH é começar algo. Porque o TDAH ele gera hiperfoco, né? Então, uma vez que você começa e entra em algo, você vai embora. Mas o negócio é você sair da procrastinação e entrar. Eu acho que quem quer verdadeiramente algo, ele não dá desculpas, ele arruma soluções, né? Eu tenho TDAH e eu tenho mais uma complicação que eu tenho dislexia. E eu tenho 2 livros escritos.
Como é que um disléxico escreve 2 livros? Sabe? Então, tipo, o negócio é você parar pra pensar. Você realmente quer isso? Eu brinco com os meus alunos, eu falo, tem que ter querência. O que é isso? Tem que ter vontade de conquistar aquilo. Não adianta nada eu ficar sentado aqui na cadeira e falar assim, poxa, cara, eu queria me formar em nutrição. Aí semana que vem eu queria me formar... Tá, o que você tá fazendo pra se formar em nutrição? Você se inscreveu na faculdade? Você tá estudando? Você tá se... Não tá fazendo nada, então você não quer. Você tá dizendo algo. Então as ações, isso a Bíblia fala, né? Que de muito mais vale as obras para demonstrar a fé do que uma fé sem obras. Então não adianta nada eu falar, eu tenho fé, mas eu não faço nada que demonstre essa fé. Eu tenho vontade de emagrecer, mas eu não faço nada que demonstre essa vontade de emagrecer. Eu tenho vontade de me formar na faculdade, mas eu não faço nada. Eu tenho vontade de ter um carro, mas eu não trabalho. Então, o que eu vejo muito nas pessoas hoje é vontade de algo, mas sem manifestação prática da vontade. Então, quando você quer realmente algo, você se coloca no trilho para fazer aquilo, sabe? Agora, você tem que ter essa noção, você tem que ter esse autoconhecimento de, cara, eu tô me sabotando, eu não tô fazendo o que tem que ser feito, eu preciso de alguma estratégia. E hoje, cara, eu tenho um mentor na área financeira, na área espiritual, eu tenho um mentor de treinamento, eu tenho um mentor que me ensina a ser mentor de treinamento, que é um cara que eu tô trabalhando, o Axel Tijuca, eu tô trabalhando com ele há 5 anos já quase. Então, arrume pessoas, o seu ambiente, o que está em volta de você vai te moldar. Então arrume pessoas que te levem para esse lugar. Arrume pessoas que te levem para um lugar de hábitos virtuosos. Pô, se eu andar com um cara que fica no bar bebendo e fumando o dia inteiro, não trabalha, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir daqui a algum tempo estar no bar bebendo e fumando o dia inteiro. Porque os hábitos virtuosos, eles vão conquistando. Esse foi um dos motivos de criar o grupo. De ter ali naquele grupo, mas parece bobeira, uma frasezinha motivacional todo dia de manhã. Cara, você acordar com uma frase motivacional é algo virtuoso. Eu tenho uma frase escrita na parede do meu quarto, escrito assim, hoje a contagem é 0. Significa que todo dia eu tenho que começar com tudo. Eu não ganhei nada, eu não sou ninguém. Não, mas agora ele tem faculdade. E daí? Vambora, vamos pro próximo. Hoje a contagem é 0. Guilherme, felizmente nosso tempo acabou. Foi muito bom conversar aqui com você. Um assunto muito importante. E assim a gente termina mais um Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. Valeu! TVC, a TV do Correio da Manhã.